Olá pessoal, nós estamos aqui com nosso amigo irmão que abençoa muito a nossa comunidade, o Pastor Torres, e nós nesse mês de julho iremos iniciar a nova série de mensagens das nossas quartas proféticas. E nessa quarta, agora a primeira noite, estará conosco. Vai ser uma honra poder receber você, Torres, e eu queria bater um papo rápido com ele a respeito de alguns assuntos que Deus tem entregado a ele. Ele carrega essa unção específica na questão espiritual. Mas antes eu quero ler dois textos, e em cima desses textos o Torres vai me dar uma orientação para mim e para você que está assistindo esse vídeo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5 assim, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só, isso é muito importante. Já em Efésios capítulo 6, verso 12, portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí, Torres, quais são os antídotos que nós vamos começar a trabalhar a partir dessa próxima quarta aqui na Farol, que você carrega, que você entende que vai gerar um bloqueio nessas tentativas satânicas contra nós? Então, pastor Marcos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui. A Farol é uma extensão da nossa igreja, da nossa família. E isso que você citou, esse texto, quando Paulo diz que as armas da nossa guerra elas não são carnais e sim espirituais, nós temos que levantar a antena e ficar ligado nisso. Por quê? Porque às vezes nós começamos a achar que tudo que acontece na nossa vida é só fruto do acaso e são coisas naturais. E Paulo está dizendo, olha, as armas da nossa luta, elas não são carnais. Embora andando em corpo físico, embora vivendo no mundo natural, ele fala que as armas da nossa guerra são espirituais. Então foi nos dada autoridade em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Nós não podemos espiritualizar todas as coisas, mas também nós não podemos achar que por trás de muitos acontecimentos existe o fator espiritual. Eu vejo dessa forma também, porque quando Adão ele entrega na mão de Satanás, esse mundo, ele, através do pecado original que acontece lá no Éden, automaticamente Satanás ele começou a gerar uma destruição desde aquele tempo, e Jesus, o último Adão, ele vem restaurar tudo isso. Só que o nosso posicionamento, às vezes, mesmo cristãos, participantes de cultos, de celebrações nas igrejas, nós não nos posicionamos. Como que você vê dessa forma? Eu tive uma experiência que mexeu muito comigo nessa área. Eu venho de uma formação reformada, vamos dizer, bem tradicional, e eu tinha uma certa dificuldade com isso. Mas um dia, num processo com a irmã, uma mulher de Deus, ela estava numa situação em que ela entrou num processo de libertação. E quando nós demos uma palavra para que aquele espírito maligno saísse daquela irmã, então eu perguntei para ele, por que você nunca saiu? Eu falei assim, porque nunca me mandaram sair. Todas as vezes que ela vinha trazer um problema, sempre havia um aconselhamento e achava que tudo era natural. Nós estamos em guerra, pastor. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos colocados num parque de diversões. Mas a verdade é que nós estamos numa arena. Nós estamos no ringue e é questão de sobrevivência. Ou nós aprendemos a guerrear e encaramos essa realidade, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ou então nós vamos ser nocauteados. Coisa interessante, não estou na Disney, não estou em um parque de diversões. Porque eu vejo muitos cristãos, pais de famílias que deveriam exercer o sacerdócio de proteção, de apoio espiritual, ser aquele homem defensor do seu lar. E ele vem para as celebrações porque a esposa trouxe, porque o filho convidou, e ele não exerce essa proteção. Parece que ele realmente está lá na Disney, não é isso? E também tem o outro lado também, que eu vejo que muitos irmãos que lutam espiritualmente, eles guerreiam, mas às vezes pode até usar armas que não são as armas corretas para aquele momento. Então, parece até um paradoxo. E quais são as armas fundamentais, que não é segredo para quem conhece a palavra, que devem ser usadas nesse momento? Então, são muitas armas, mas nós temos, por exemplo, nós temos armas de defesa e armas de ataque. Mas olha, nós temos a nosso favor o sangue do Cordeiro, nós temos a autoridade que existe no nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar
que Jesus Cristo é o Senhor. Isso. Nós temos a palavra. Por 3 vezes, quando Satanás ele tenta atacar Jesus, ele tenta com a palavra. Jesus dizia, está escrito. Então, a palavra é tanto uma arma de defesa como uma arma de ataque. Agora, pastor, algo que eu tenho presenciado é o seguinte, olha, imagina que a sua família está sendo atacada por terroristas, por bandidos. De repente você olha e eles estão ali, sabe, atacando ele. O que você faria? O que você faria? Automaticamente eu ia uma reação para uma defesa automática. Isso. Você ia pegar uma arma e ia defender. Automaticamente. E muitas vezes nós não fazemos isso no mundo espiritual. A nossa família está sendo bombardeada dia e noite por ataques malignos também. Os nossos filhos, às vezes eles não conversam conosco sobre isso, mas estão debaixo de ataque. E como é que nós vamos defendê-los? É exatamente usando a palavra, usando a autoridade que temos no nome de Jesus para que essas forças possam recuar. E eu vejo que os sinais eles estão sendo dados. Um exemplo, frieza espiritual, problemas financeiros, né? Nós vamos levar para outro lado, né? De repente, aquela, entre aspas, preguiça excessiva, desânimo, que pode vir uma depressão, que pode vir um síndrome do pânico. Então, tudo isso que acontece, que também é trabalhado dentro da psicologia, mas também tem um lado espiritual que faz com que a pessoa fique com a alma fragilizada. Então, eu acho que nós precisamos, e a intenção da quarta profética, você que está me ouvindo, né, estamos aqui nessa quarta agora com o pastor Torres, é nós exercermos o nosso lugar em Cristo Jesus, para destruir essas fortalezas que operam no mundo espiritual contra nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, Torres. Oração e jejum funciona? Eita! De forma bem enxuta e sem entrar muito no mérito da questão, mas há uma situação em que Jesus fala sobre isso. Ele diz, olha, existem castas que só se expelem com jejum e oração. E assim, na prática, pastor, eu já tive muita experiência forte nessa área de jejum e oração. O efeito que o jejum causa. De maneira bem rápida, houve uma época que eu estava fazendo os aconselhamentos e eu fiz um teste de maneira bem prática. Então tinha algumas pessoas que vinham e eu não falava nada para elas e eu só orava com elas, atendia e orava. Às vezes eu gastava ali, tempos e tempos e tempos. Outras pessoas eu dizia, olha, eu gostaria muito que se você pudesse, se não houver nenhuma restrição médica, nada, eu gostaria que você jejuasse, que você viesse em jejum para nós passarmos por esse período aqui. Era incrível como essas pessoas que estavam em jejum, investiram um tempo em jejum, quando vinha para uma ministração de libertação, o quanto que a coisa era rápida, efetiva, sabe, assim, os resultados eram totalmente diferentes. Se Jesus ele nos motiva ao jejum, porque o próprio Cristo, imagine Deus jejuando. Uhum. Por que Deus precisou jejuar? Porque ele queria nos ensinar algo a respeito dessa questão, porque antes dele iniciar o ministério dele, ele vai para uma batalha no deserto. Ali é um confronto entre a luz e as trevas, e ele vai em jejum. Ele não precisava jejuar, mas ele nos mostra o modelo de entrar numa batalha, exatamente, de um confronto espiritual. Isso. E aí eu vejo também a questão da oração. E quero falar, baseado no que o pastor Torres disse, preste muita atenção. Se você realmente cresce na oração, que a oração iria mudar a sua vida, você não oraria mais? Por que nós não oramos? Porque existe uma batalha espiritual nos travando, inibindo. E a oração também não é só petição, né, Torres? Eu vejo o texto de Daniel, lá em Daniel, eu sempre falo sobre bênção liberada e bênção alcançada. Olha aí. Então, quando Daniel ele entra no período de jejum, quando ele vai terminar o jejum, uns 21 dias, sabe? A palavra que ele tem é o seguinte, ele diz, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você investiu o seu coração para poder orar, jejuar e buscar, ele falou assim, eu te ouvi, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, a bênção foi liberada, mas havia uma resistência, havia um bloqueio. E ele consegue quebrar isso depois desse período de oração e de jejum. Então, assim, na maneira prática é o que acontece no dia a dia também conosco. Às vezes tem muitas coisas que o que precisa é de mais oração e de mais jejum. Eu acredito que a oração e o jejum é uma combinação explosiva para desatar um milagre sobre a vida da pessoa. Maravilha, olha só. Isso aqui é um bate-papo curto,
certo? Porque a intenção é essa, de trazer as pessoas que vão estar ministrando nessas quartas de julho aqui na igreja, para que você tenha uma intenção. Então, você é o meu convidado especial, para que você traga a sua família, você que está ouvindo isso tudo, né? Você que identificou em algo que eu disse, principalmente o pastor Torres, pela autoridade que ele carrega, falou, nós esperamos você aqui, né, às 20 horas, nessa quarta. Manda um convite para essa galera estar aqui, Torres. Vem estar conosco, Bíblia na mão, joelho no chão e tapa no cão. Amém, gente? Convite feito. Eu espero você. Vem estar conosco. Em nome de Jesus.